Amados irmãos, nós vamos orar nesse momento, antes de lermos a palavra do Senhor para a nossa meditação, para a nossa edificação. Oremos. Pai eterno, nós mais uma vez na Tua presença estamos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por meio dele que nós queremos lhe pedir, Pai, que nos fale por meio da Tua palavra, inspirada, escrita para nós, que de fato, ó Deus, possamos lê-la, possamos entendê-la, e que o Espírito de Cristo possa, de fato, nos mover a nossa vontade e nos dar capacidade de colocarmos em prática aquilo que nós leremos e aprenderemos, Pai. Nós lhe pedimos, Senhor, por meio de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar no capítulo 2, versículo 12 a 18, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 12 a 18 de Filipenses. Hoje eu posso assistir a mim mesmo aqui, ó. Tem um vídeo. Tem que me acostumar com isso. Filipenses 2, o verso 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu farei a leitura na NVI, ok? Filipenses 2, versículo 12 a 18, na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sob o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém. Meus irmãos, na crônica, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, nós vemos que por causa da traição de Edmundo, Nárnia está ameaçada de sucumbir para sempre ao inverno da feiticeira branca. Porém, Aslan, o leão, o grande leão, ele se entrega à feiticeira como um substituto de Edmundo. Então, durante a noite, Aslan caminha sozinho pela escuridão, pela floresta. Então, Susana e Lúcia seguem Aslan, se encontram com ele. E Aslan permite que elas caminhem com ele por um instante. Então, elas colocam a mão, com permissão dele, na sua juba, acariciam a ele, e ele está cabisbaixo, está triste, está profundamente abatido. Porém, ele teve que seguir sozinho, deixando as duas. Então, ele é sacrificado na mesa de pedra. Ele é oferecido ali como um sacrifício, como um substituto
para Edmundo, para a sua traição. E quando não havia mais esperança, quando Lúcia e Susana estavam ali já tristes e desesperançadas, Aslan ressuscita de maneira gloriosa e conduz Nárnia a uma grande vitória contra o mal. E juntos eles derrotam a feiticeira. Irmãos, o que nós observamos aqui e em outras partes das crônicas de Nárnia é tanto a humildade e afeto de Aslan, como também a sua majestade e o seu poder terrível. Nós vemos ao longo das crônicas, tanto um Aslan que é afável, que é terno, que é sensível à necessidade daquelas pessoas, daqueles animais, como também um Aslan que é poderoso, um Aslan que é temível, um Aslan que é amedrontador. No final do livro ou da crônica, o leão, a feiticeira, o guarda-roupa, depois da grande vitória, eles festejam, eles comemoram no castelo de Cair Paravel. Mas Aslan de repente desaparece. Aslan some de cena e deixa somente eles ali, e eles percebem a ausência de Aslan. O Senhor Castor já havia avisado a eles que seria assim, que ele viria num dia, no outro dia ele desapareceria. Ele viria no outro e sumiria novamente. Então o Senhor Castor disse o seguinte: como vocês sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Não se trata de um leão domesticado. E esse refrão, irmãos, essa ideia de que Aslan não é um leão domesticado, ecoa ao longo das crônicas de Nárnia. E o que C.S. Lewis queria mostrar com isso é que nós devemos conhecer um pouco mais de Cristo através dessa metáfora ou dessa alegoria que são as crônicas de Nárnia. Porque nós pensamos que Deus é um Deus seguro, um Deus domesticado. Um Deus em que nós temos como numa lâmpada, que nós guardamos numa caixa, e então nós retiramos, esfregamos e usamos quando precisamos dele. E então, depois que ele satisfaz a nossa necessidade, nós o recolhemos na lâmpada, guardamos numa caixa, numa gaveta e deixamos ele lá até outra ocasião de necessidade. Enquanto isso, nós seguimos a nossa vida. E como escreveu Douglas Wilson, mas ele não é o que esperamos ou presumimos. Ele é bom, porém terrível, selvagem, porém brincalhão, compassivo, porém perigosíssimo. Assim é Aslan. Isso tenta de alguma forma expressar aquilo que Deus é. Quando nós olhamos, irmãos, para Filipenses capítulo 2, e foi o que nós meditamos na semana passada, no domingo passado, nós vimos e olhamos para a humilhação de Cristo nos versos 5 a 8. Aquele que, sendo Deus, tendo a glória, a forma de Deus, expressando toda a sua majestade ao longo da eternidade, ele se esvazia dessa majestade, dessa glória externa, e ele se humilha assumindo a forma de servo, assumindo a condição humana, e ele se esvazia ao ponto de morrer numa cruz em nosso lugar. Porém, ao olharmos para Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 8, nós não devemos nos esquecer dos versos 9 a 11, quando ele descreve que esse mesmo que desceu à terra e foi humilhado e morreu na cruz, também foi exaltado, ressuscitou e foi glorificado. Agora não só na condição de Deus, mas na condição de homem e Deus, de Deus homem, divino e humano para sempre, unidos em uma só pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa do Filho. Então nós devemos olhar para Filipenses 2, de 1 a 11 e ver ali
claramente que ele é, sim, um cordeiro que se humilhou até a morte, mas também ele é um leão. E esse leão não é domesticado. E esse leão deve ser temido, esse leão deve ser obedecido. E quando nós chegamos nesse texto aqui, no verso 12, nós devemos perceber claramente que Paulo está fazendo uma conexão. A nossa tradução na NVI diz assim, meus amados. Esse assim procura traduzir aí o termo grego que faz essa conexão com aquilo que o apóstolo Paulo descreveu sobre a humilhação de Cristo e sobre a sua ressurreição gloriosa, sobre a sua exaltação gloriosa. E Paulo então, através disso, ele quer mostrar essa conexão lógica com o hino, ou com essa poesia que ele mesmo escreveu aí nos versos 5 a 11. E como diz J. Carson, há pelo menos duas conexões claras aqui entre esse texto que nós lemos hoje e o texto da passagem anterior. Primeiro, nós observamos que lá no verso 10, todo joelho se dobrará, e por isso nós devemos viver em vista do dia de Cristo Jesus, em vista do fato que Ele é glorioso. Sim, Ele se humilhou, mas Ele não está mais humilhado. E um dia todo joelho se dobrará, e esse fato deve reorientar a nossa vida. Além disso, como Cristo sofreu e foi glorificado, nós também devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, certos de que vivendo nesse mundo e sofrendo com Cristo, com Ele também nós seremos glorificados. Então, irmãos, o propósito desse texto é nos fazer ter atitudes apropriadas àqueles que estão diante de Cristo, do Cristo que se humilhou e foi exaltado, do Cristo que é o Cordeiro, mas também é o leão. E o nosso tema então será este: atitudes em face da humilhação e exaltação de Cristo. Atitudes em face da humilhação e exaltação de Cristo. Quais atitudes nós devemos ter, cientes desse fato, de que Ele como Cordeiro se humilhou e morreu na cruz, mas como um leão vitorioso, ressuscitou e está exaltado à destra de Deus. E o fato é que essa verdade, que esses fatos devem reorientar a nossa vida. Tanto a humilhação como a ressurreição de Cristo gloriosa devem reorientar a forma como nós vivemos aqui nesse mundo. E a primeira atitude então que nós devemos ter diante desse fato é crescer na salvação. Está aí nos versos 12 a 13. Veja que o apóstolo Paulo descreve para eles que já que eles sempre obedecem, então Paulo tem como certo que eles sempre foram submissos, obedientes. Então ele escreve assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Então veja que ele primeiro diz que já que eles obedecem, não só na presença, quando Paulo esteve com eles, mas também agora na ausência, né? Então ele já tem isso como uma realidade. Então ele diz, já que vocês sempre são assim, agora eu faço isso também. Agora, vocês devem operar a salvação, vocês devem trabalhar a salvação de vocês. E aqui nós temos então uma ordem clara no texto. A primeira ordem desse texto é para trabalhar, é para operar, é para agir. Na tradução que a gente, ou boa parte aqui talvez esteja mais acostumado, que é Almeida, Revista Atualizada, ou até a nova Almeida também seguiu essa mesma linha. A tradução normalmente vai ser, desenvolva a sua salvação. Então a ideia é pegar algo que já temos e desenvolver. Só que o termo, na verdade, ele não significa desenvolver algo a partir de outra coisa. Na verdade, ele significa agir, significa trabalhar, significa desempenhar alguma coisa. E creio que a tradução aí da NVI ficou mais condizente com a literalidade do texto. Ponham em ação, ou seja, agir.
com a salvação, agir diante da salvação, agir na salvação de vocês. E aqui o apóstolo Paulo, obviamente, ele não está querendo dizer que eles devem gerar a salvação, que eles devem produzir a salvação para eles, que são eles que se salvam. Não, o texto vai deixar claro que não é isso que ele está dizendo. Mas a gente deve entender o texto aí da maneira literal como ele está. Eles devem agir na salvação. Como isso se dá, é o que o apóstolo Paulo vai explicar aqui no texto. Então veja que ele vai dizer que eles devem agir na salvação, operar essa salvação, ou de maneira interpretativa, desenvolver essa salvação. Por quê? Porque Deus é quem age neles, é Deus quem opera neles, é Deus quem causa neles duas coisas: o querer e o fazer. Ou seja, porque Deus é quem age em nós, gerando não somente a vontade, mas também a capacidade. Eles deveriam então, e nós devemos, agir nessa salvação, trabalhar nessa salvação, desempenhar nessa salvação o papel que Deus nos deu para cumprir. Mas o fato é que nós só podemos agir nessa salvação, diante dessa salvação, porque é Deus quem gera essa vontade, é Deus quem gera essa capacidade de cumprir essa ordem. Ou seja, Ele ordena, mas diz: por que vocês podem cumprir a ordem? Porque Deus dá vontade a vocês, porque Deus dá a capacidade a vocês. E por que isso é importante, irmãos? Porque como seres humanos, a nossa vontade está escravizada ao pecado. Isso deveria ser uma unanimidade entre todos os cristãos que conhecem a Bíblia, que leiam a Bíblia. E às vezes eu falo e alguns ficam espantados. Até Calvino e Armínio concordam com isso. Se você ler Armínio, você vai ver que Armínio diz que nós não temos o livre-arbítrio para fazer e para escolher a Deus para sermos salvos. Se você ler os remonstrantes, que são os seguidores imediatos ali de Armínio, que vão lá a tentar defender as suas ideias, lá no Sínodo de Dort, eles defendem que o homem é depravado e que o homem não pode buscar a Deus por si mesmo, que a graça tem que vir, que a graça tem que chamar. A diferença entre calvinistas e arminianos clássicos, não o arminianismo popular que a gente vê hoje, que nem é arminianismo, nem deveríamos chamar de arminianismo. A diferença é o que acontece depois. Porque os arminianos vão dizer que depois que a graça te alcança, você pode rejeitar a graça. Esse é o problema deles. Mas eles concordam até aqui: o homem é depravado, o homem não consegue buscar a Deus por si mesmo. Só o chamado externo do Evangelho não consegue convencer o homem. Deus tem que despertar esse homem que está morto, para que ele possa vir até Deus, e para que ele possa cumprir a vontade de Deus. A graça é necessária. Então, irmãos, o apóstolo Paulo mostra aqui então claramente por que Deus tem que gerar vontade e dar capacidade. É porque nós somos incapazes por nós mesmos. Porque a escravidão ao pecado, ao mal, nos leva a sermos impotentes diante da salvação. O que é interessante nesse texto aqui é que a terminologia que o apóstolo Paulo usa em grego, de forma positiva aqui nesse texto, falando do realizar, do operar, falando da vontade, é a mesma terminologia em grego que o apóstolo Paulo usa em Romanos 7. Só que lá ele usa de maneira negativa. Lá ele vai mostrar, em Romanos 7, que a vontade humana é impotente para realizar o que ele diz que deve realizar aqui. Vocês devem realizar a salvação, vocês devem operar a salvação. E lá ele vai dizer que nós não somos capazes por causa do pecado. E que o pecado escraviza a nossa vontade, e ele usa esse termo lá em Romanos 7 diversas vezes, na verdade umas 7 vezes ele usa o mesmo termo aqui, mostrando a impotência da vontade, mostrando que quer uma coisa, mas não consegue, ou que não quer, ele faz. Só que aqui em Filipenses, Paulo diz que o cristão pode realizar tudo aquilo que ele diz que por si mesmo o homem não pode fazer, porque é Deus quem opera tanto o querer
como fazer. Tanto querer como fazer. Ou seja, o que o homem sem Deus e largado sozinho não pode fazer, o homem em Cristo pode realizar. Por quê? Porque Deus opera nele. Ou seja, a salvação ela não vem do homem, a salvação ela só é operada por Deus. Agora veja, irmãos, que antes de dar essa ordem, e aqui eu inverti para a explicação, mas antes de dar essa ordem, Paulo dá um motivo para agirmos assim. Em grego, literalmente, Paulo diz, com temor e tremor, realizem ou ajam na salvação de vocês. Então ele está dando uma ênfase para um motivo, ou aquilo que deve estar permeando o nosso coração ao agirmos dessa forma. É o temor e o tremor diante de Deus. Essa deve ser a postura que temos diante de Deus, que deve nos levar a entendermos a necessidade que temos, de agir, de sermos ativos no crescimento que Ele exige de nós diante da salvação. O que Deus está exigindo de nós nesse texto é que nós venhamos a crescer na salvação que Ele nos deu. E nós devemos fazer isso por quê? Porque temos um profundo temor e tremor diante de Deus. E essa é uma ênfase aqui do texto. E veja que o texto, literalmente, ele pode ser traduzido por medo e tremor. Eu sei que a gente prefere, às vezes, usar a palavra temor por causa de um conceito errado de medo, né, aplicado a Deus. Mas a palavra, literalmente, ela significa medo. Eu acho que a gente não deveria ter medo dela. A gente deveria entender como o medo se aplica para Deus. E veja que tanto é medo porque ele fala de tremor. É a ideia de alguém que tem um medo que, como é que a gente diz no popular, treme nas bases. Treme nas bases. E aqui é uma ideia só. Você tem duas palavras que descrevem uma só ideia. Tanto é que elas, em grego, até rimam. Ele não está falando que tem que ter duas coisas. Você tem que temer e tremer. Não, é a ideia de um conceito só, expresso através de duas palavras, numa figura de palavras. Então, como nós devemos entender esse medo aqui diante de Deus? Primeiramente, irmãos, é óbvio que existe um tipo de medo, que é o medo de estremecer diante de um monstro. Você está diante de um monstro, e você estremece diante daquele monstro. Ele é terrível. Já que nós citamos Crônicas de Nárnia, em Crônicas de Nárnia, de repente aparece o Deus Tash, e ele é um monstro. E quando eles veem aquele Deus se aproximando, eles tremem, eles ficam amedrontados diante dele. Em certo momento da história, o gato entra no estábulo, e lá ele se depara com Tash, e ele sai voando ali, amedrontado. Sabe que aquele pelo todo ouriçado? Isso é o medo de estremecer diante de um monstro, de algo terrível. Mas há um temor, há um medo de bambear as pernas também, diante de uma montanha elevadíssima, de um cânion magnífico, diante de cataratas, onde você se coloca ali em cima e você vê a beleza daquele lugar, a grandeza daquele lugar, e você sente esse medo de bambear as pernas, mas é um medo ao mesmo tempo assim de contemplação e de maravilhamento diante da grandeza que está à sua frente. E esse é o medo santo, irmãos, diante da majestade de Cristo. Esse é o medo santo que nós devemos ter diante do Cristo, que não é um leão domesticado, que é o leão da tribo de Judá. Então sim, devemos ter medo, mas esse medo diante de uma majestade, diante de alguém magnífico, belo, glorioso, que nós não temos como senão tremer. Lembra-se quando o apóstolo João tem uma visão de Cristo glorificado, logo no início de Apocalipse. E é dito ali que, basicamente, as palavras não estão lá, né? Ele não está vendo mais o cordeiro, não estão lá. Mas a verdade é essa, ele não está vendo mais o cordeiro humilhado. Ele está vendo o Cristo exaltado. E agora, quando ele vê esse Cristo exaltado, glorioso, no meio da sua igreja,
a reação de João é cair como morto, por causa da glória, por causa da majestade. Esse é o temor devido a Deus, esse é o medo santo diante da majestade de Cristo. Mas há uma outra motivação também no texto. Nós já explicamos, mas vale destacar aqui que essa é a motivação. Por que a gente deve, com temor e tremor, crescer na salvação? Realizar esse crescimento da nossa salvação. Por quê? Porque ele vai dizer, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Essa é uma motivação também. Então, por um lado, eu temo diante da grandeza dele e quero realizar a sua vontade. Por outro lado, eu tenho a motivação e a certeza de que eu posso fazer isso. Eu não sou mais impotente. Claro, em mim mesmo eu era, mas em Cristo agora eu tenho uma nova vontade. Em Cristo agora a minha vontade cativa, como escreveu Lutero, ela foi liberta para agora cumprir a vontade de Deus. E não só tenho a vontade, mas não consigo realizar o que eu quero. Ele diz, eu tenho a capacidade, porque Ele também deu a nós. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está ordenando claramente aqui para nós, é que diante de Cristo, diante do fato desse Cristo que se humilhou e foi exaltado, nós devemos crescer na salvação. E devemos crescer porque tememos ao Senhor. E devemos crescer porque temos a certeza de que é Deus mesmo quem está agindo em nós, nos dando todas as condições de fazermos aquilo que Ele nos ordena a fazer. Então aqui a gente vê claramente esse binômio famoso entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem, ele é responsável diante de Deus, mas Deus é soberano sobre o homem. Veja que esse binômio aqui aparece lado a lado no texto, não em igualdade. Não é assim, o homem é igualmente responsável, assim como Deus é soberano. Não é em igualdade, mas é em harmonia. As duas coisas não se contradizem, por mais que a gente, obviamente, das nossas limitações e dificuldades lógicas, temos dificuldades com isso. Mas sim, Deus é soberano, Ele está acima, é Ele quem determina. Mas o homem é responsável diante desse Deus soberano. Não são coisas iguais, não estão no mesmo pé de igualdade, homem e Deus, mas elas estão em harmonia. Então não há lugar aqui para a autonomia do homem, um homem que é livre para fazer conforme a sua própria vontade e condição. Não há lugar para fatalismo, Deus realiza qualquer coisa que Ele queira, independentemente da sua ação, ou Ele ignora a sua ação. Não é assim, Ele trabalha na sua ação, Ele trabalha na sua vontade, Ele age através de você, e você faz isso como um ente, ou como um ser, um homem, que foi liberto por Ele, e agora é convencido por Ele a fazer conforme a vontade dEle. Isso que é maravilhoso, Ele nos convence que a vontade dEle é boa, agradável, e nos convence a seguir a vontade dEle, não mais constrangido, mais espontaneamente, não mais a contragosto, mas agora por prazer. E também não há quietismo na história da igreja, especialmente ali nos séculos XVIII, há uma corrente que defende uma espécie de quietismo, ou seja, a vida cristã deve ser levada de uma maneira passiva. Eu apenas espero diante de Deus para que Ele execute a vontade dEle. A minha salvação, a minha santificação não deve ter participação minha, eu devo apenas esperar, porque senão é obra minha. Esse é o quietismo. Também não há espaço para quietismo aqui. Então a obra de Deus em nós é um incentivo para prosseguirmos agindo em temor e tremor diante dEle. Mas além de crescer na salvação, irmãos, a segunda atitude que nós devemos ter aqui é viver em comunhão. Está aí nos versos 14 a 16. Paulo dá outra ordem, e a ordem é façam tudo. Ele ordena novamente. O que nós devemos fazer? Ele vai dizer, fazer tudo sem murmuração, discussão. Aqui não, são duas coisas separadas, você murmurar e você discutir. A ideia, novamente uma figura de palavras aqui do texto, é de uma ideia através de duas.
através de duas palavras que rimam, que combinam, que se completam, ele expressa uma ideia. E a ideia aqui é de uma murmuração, de alguém que está discutindo com os outros, que está o tempo todo recalcitando, está o tempo todo enfrentando, nunca está disposto a agir da maneira correta, nunca está disposto a servir os irmãos, está sempre querendo o primeiro lugar, está sempre se queixando, reclamando, discutindo, porque não foi honrado, porque não foi glorificado, porque não teve o primeiro lugar, porque não teve a preferência, porque não foi convidado para servir em tal área na igreja, porque que o outro irmão que chegou agora, ele foi chamado e eu não fui chamado. Então a ideia aqui, nesse contexto, tanto aqui do próprio texto que nós lemos, como do contexto maior, é no contexto comunitário, onde nós devemos agora viver essa vida condizente com Cristo, essa vida reorientada pelo Cristo que desceu da sua glória, se humilhou, e nós devemos agora servir uns aos outros de maneira espontânea. Lembra o que ele acabou de dizer? Deus realiza em nós o querer e o realizar, e a gente tem que viver agora a nossa vida cristã da maneira adequada, Nós devemos viver em união uns com os outros, através de Cristo Jesus. E aqui ele vai dar algumas motivações para a gente agir dessa maneira. Ele vai qualificar esse modo de viver do cristão. Primeiro ele vai dizer aí que é para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Puros e irrepreensíveis. Novamente, uma ideia através de duas. Uma palavra completa e amplia a segunda. E o que ele quer mostrar com isso, irmãos, é que nós, ao vivermos de maneira pura, de maneira inculpável, nós estamos demonstrando a nossa natureza de filhos de Deus. Fomos adotados por Deus porque Ele nos justificou, nos tornou seus filhos, não só no sentido aí forense da palavra, adoção também é um termo forense que o apóstolo Paulo usa, mas também no sentido de que agora Ele está nos criando como filhos, e nos fazendo de fato filhos dEle, nos fazer parecer com Ele a cada dia mais. Então nós nos tornamos filhos puros e irrepreensíveis. E veja que ele vai dizer que nós devemos ser esses filhos no meio de uma geração corrompida e depravada. Corrompida e depravada. E aqui ele usa dois termos, que embora não sejam a mesma ideia, um amplia ou amplifica o outro também. Basicamente, o termo em grego significa uma geração que é torta e pervertida, né? Então veja que é quase sinônimo, porque a ideia de torta é alguém que está totalmente sem forma, e pervertido também é essa ideia de virar, né? De verso, né? Ou seja, é uma geração completamente distorcida, um mundo distorcido, e nós devemos agir de uma maneira que demonstre a vida de Cristo em nós e a diferença que Cristo fez nas nossas vidas em relação a essa geração torta, essa geração pervertida. E ele vai dizer então que nessa geração a gente deve brilhar como estrelas no mundo, ou como a NVI coloca aí, estrelas no universo, né? No universo. Então, a ideia de que nós devemos viver essa vida comunitária, essa vida em comunhão, para que o nosso comportamento cristão, a nossa atitude cristã, glorifique ao nosso Pai, demonstrando esse contraste radical com o mundo à nossa volta. O mundo deve ser diferente quando comparado a nós. Mas ele vai dizer mais, que nós devemos fazer isso enquanto retemos a palavra da vida. Ou seja, vivemos nessa geração, nesse mundo pervertido, nesse mundo torto, nesse mundo distorcido, como filhos de Deus, e enquanto encaramos a realidade dura desse mundo, nós retemos a palavra da vida,
retemos o Evangelho, não largamos mão do Evangelho, mesmo que enfrentando a oposição, mesmo que enfrentando a perseguição, mantemos e conservamos o Evangelho no mundo hostil. Aliás, nós mencionamos essa ideia na nossa série sobre 1 Pedro, né? No mundo hostil. Essa é a realidade desse mundo. E nós retemos esse Evangelho. E mostramos com a nossa vida o efeito que o Evangelho de Cristo Jesus deve produzir nas nossas vidas. E ele mostra mais uma motivação aqui. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então Paulo diz que eles deveriam agir de todas essas formas. E um dos motivos que ele diz é que ele quer se alegrar, se gloriar pelo bom resultado da obra dele neles. Paulo trabalhou naquela igreja, evangelizou muitos daqueles irmãos. Pela graça de Deus, trouxe muitos deles a Cristo. E Paulo queria agora ter um motivo de alegrar-se, de gloriar-se no dia de Cristo Jesus, ao ver que realmente a obra ali operada neles foi uma obra eficaz. Que realmente a salvação produziu o seu fruto na vida deles. E veja que Paulo está profundamente interessado no resultado dessa obra na vida daqueles irmãos. E ele menciona aí essa ideia de que no dia de Cristo, o que remete para a vinda e para o senhorio do Cristo glorificado, que ele mencionou lá nos versos de 5 a 11 da passagem anterior. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo ordena aqui para nós é que, além de crescer na salvação, nós devemos viver em comunhão uns com os outros. E que isso é resultado de termos uma vida diante daquele Cristo que foi humilhado, mas também está glorificado hoje. E que um dia, no dia de Cristo, nós nos encontraremos com Ele. E nós devemos agora nos apresentar a Ele, não mais como pessoas de uma geração pervertida e torta, mas agora de uma nova humanidade, de novas pessoas que foram renovadas em Cristo, de uma nova humanidade que é expressa na vida comunitária da igreja. E isso para quê? Para a glória do Senhor. Mas além de crescer na salvação, além de viver em comunhão, a terceira atitude que nós devemos ter é servir com satisfação. Servir com satisfação está aí nos versos 17 a 18. Veja que Paulo diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então aqui no texto, no final do texto, nós temos a terceira ordem de Paulo. Uma terceira ordem que na verdade é expressa em duas ordens, em dois imperativos. Literalmente é: alegrem-se e coalegrem-se comigo. Ele está ordenando para que eles venham a se alegrar, mas não alegrar sozinhos, mas coalegrar-se com ele. A tradução, pelo menos da NVI e algumas outras, em português, não transmite essa ideia de coalegrar-se. Fica até meio estranho de ler em português, então eles não traduzem dessa maneira. Mas a ideia está presente aí no texto. E ele era redundante, porque ele acrescenta não só de coalegrar, mas coalegrar comigo, para deixar claro a ideia novamente de comunhão. E veja o que Paulo está mostrando aqui, irmãos. Primeiro, Paulo está demonstrando aqui a sua disposição alegre e a sua atitude altruísta em relação a eles. Veja que Paulo, ele diz assim: mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. O que Paulo está fazendo aqui é considerar a si mesmo como uma oferta derramada sobre o sacrifício deles, sobre o holocausto que são eles, ou que eles são. Os israelitas deveriam oferecer diariamente 2 holocaustos a Deus. E sobre esses holocaustos deveriam ser derramada uma bebida. E a ideia, basicamente, é que
o sacrifício principal, o sacrifício em si mesmo, é o holocausto, é o animal que é todo queimado. O holocausto significa isso, todo queimado. Tá? E esse é o sacrifício principal. E Paulo, aqui, humildemente, ele se considera apenas como a bebida que era derramada sobre esse sacrifício, sobre esse holocausto. E quando a bebida era derramada sobre o animal em chamas, sobre o sacrifício em chamas, aquele vapor subia, representando aí esse sacrifício sendo elevado a Deus, indo até Deus, naquele vapor. E Paulo aqui, ele não se considera como o sacrifício, ele é apenas a libação, apenas o derramar dessa bebida sobre o sacrifício naquele cerimonial que os israelitas realizavam no Antigo Testamento. E veja o seguinte, ele vai dizer então que eles são o sacrifício. Ele vai falar do sacrifício deles e do serviço deles, que aqui também forma uma ideia. Era um sacrifício através do serviço que eles prestavam a Deus. Então ele usa a palavra aí, vítima, né, para falar do sacrifício, e a outra palavra que ele usa em grego aqui é liturgia, né? Palavra que a gente comumente usa para falar de quê? Para falar da ordem do culto, né? Para falar do roteiro do culto. Mas a palavra liturgia não significa o roteiro do culto. A palavra liturgia significa o culto em si. Na verdade, literalmente ela significa um serviço. Originalmente era usada para falar do serviço público que um cidadão prestava à cidade, prestava ao Estado. Depois ela passa a ser usada no contexto do serviço religioso que os sacerdotes pagãos, e também no caso nos contextos judaicos e cristãos, para falar do serviço religioso que é prestado a Deus. Mas ela significa basicamente serviço, não é uma ordem de culto, meramente. Eu até evito às vezes usar a palavra liturgia para a ordem do culto, não porque eu acho errado, mas é que eu quero inculcar na minha mente mesmo, né? Porque nem sempre eu falo isso para outros irmãos, mas eu quero inculcar na minha mente que liturgia é o culto que eu presto a Deus. É o que eu estou fazendo, não é o que está escrito. É o que eu estou prestando, é o que eu estou oferecendo a Deus. Quer seja no culto aqui, que nós estamos, nesse momento, quer seja na minha vida como um todo. Isso é liturgia, isso é serviço. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Veja, ele não está falando que a vida deles é um sacrifício expiatório. A ideia primária do holocausto não era nem uma ideia de expiação necessariamente, mas é que aquela pessoa que teve o seu pecado perdoado, agora ela se consagra a Deus. Ela está se oferecendo a Deus em serviço, em consagração, porque ela foi renovada diante de Deus, porque ela foi perdoada diante de Deus. E o holocausto servia para expressar isso, que toda pessoa agora era consagrada a Deus, porque ela foi perdoada, agora ela deveria servir a Deus. E a nossa vida como cristãos, irmãos, é uma liturgia, é um serviço a Deus. Quer seja o serviço que nós prestamos aqui, com cânticos, com leituras, com orações, principalmente ouvindo a palavra de Deus, sujeitando ao senhorio dele expresso na sua palavra, nas suas ordens, como as que vemos nesse texto. Mas não só aqui, é a nossa vida como um todo. A nossa vida como um todo deve ser um culto, deve ser uma liturgia, deve ser um sacrifício oferecido em consagração ao Senhor. Porque, irmãos, se nós viermos aqui e prestarmos toda uma liturgia, no sentido de culto mesmo, né, de ações aqui, cerimoniais, mas na nossa vida nós não servimos a Deus, se na nossa vida nós não entendemos que algo que nós fazemos no nosso trabalho, isso também é para Deus, isso glorifica a Deus, isso é para a glória dEle, é oferecido para Ele. Se na nossa casa nós não entendemos isso, se na nossa escola, na faculdade não entendemos isso, o nosso culto, a nossa liturgia aqui é falsa e é hipócrita. E esse é o nosso grande mal muitas vezes. Nós precisamos entender, e é o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa vida como um todo deve ser oferecida como esse holocausto ao Senhor, em consagração ao Senhor. E isso é expresso no serviço a Deus. Trabalhar para Deus. Quer seja no sentido religioso, na igreja, no culto cerimonial, quer seja a vida como um todo, na vida como um todo. E veja que a grande ênfase aqui do texto, porque o texto não está no contexto de culto da igreja reunida, a ênfase do texto aqui é na vida. Ao viverem na sociedade, ao viverem em meio a um mundo pervertido e torto,
ao brilharem nesse mundo como estrelas no universo, eles deveriam estar servindo a Deus, mantendo, conservando o Evangelho diante das pessoas, enfrentando as lutas, os sofrimentos, e é por isso que ele usa até a palavra sacrifício aqui, porque eles estão enfrentando isso, estão se entregando a si mesmo, sofrendo por Cristo, em consagração a Ele, em oferta a Ele, no mundo. E é nesse mundo então que nós prestamos o nosso maior culto ao Senhor. É quando nós nos oferecemos, é quando nós servimos a Ele, obedecemos, nos sujeitamos a Ele, quando nós vemos as implicações do Evangelho no nosso trabalho, na universidade, quando nós escolhemos a nossa profissão. Tudo isso deve nortear a nossa vida. Então, irmãos, nós vimos aqui que as atitudes que nós devemos ter em face do Cristo humilhado e exaltado são crescer na salvação, viver em comunhão e servir com satisfação, servir com alegria. Isso deve ser o modo como nós vivemos esse mundo, reorientados pelo fato de que o Filho de Deus se esvaziou da sua glória, descendo a esse mundo, e morreu como um cordeiro. Mas também ele foi exaltado, foi glorificado, e ele é como um leão, como um leão. Irmãos, o fato é que o dia de Cristo vai chegar, e num dia nós estaremos face a face com aquele que é o cordeiro e que é o leão, conforme diz Apocalipse. E aqui, enquanto vivemos nesse mundo, nós devemos agir de uma maneira condizente diante dele. Nós não podemos nos assemelhar a essa geração torta e pervertida. E nós devemos viver em temor e tremor diante daquele que foi humilhado e gloriosamente exaltado. E o fato é que esta vida, irmãos, que nós temos aqui, o serviço que nós prestamos aqui, a liturgia que nós temos aqui na nossa vida, é apenas uma capa da grande e eterna história, como diz C.S. Lewis. No fim das Crônicas de Nárnia, Aslan revela a Pedro, Edmundo e Lúcia algo que havia acontecido. E ele revela para eles que havia tido um acidente de trem e que todos eles, Pedro, Edmundo, Lúcia, seu pai, sua mãe, haviam morrido. Todos eles haviam morrido. Então Aslan diz assim: acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E C.S. Lewis completa dizendo que, à medida que Aslan falava, ele já não lhes parecia mais um leão. Agora ele ia revelando a sua verdadeira forma, quem ele verdadeiramente era. E então ele diz assim: e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós esse é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na terra jamais leu, a história que continua eternamente, e na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Percebe, irmãos, que tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, tudo aquilo que nós experimentamos aqui, perde valor, perde sentido diante da eternidade. Tudo que nós fizermos aqui, vivemos aqui, perderá valor
se nós não estivermos diante do Cordeiro e Leão na eternidade. Então estar com Ele e viver essa grande história eterna, onde cada capítulo é muito melhor do que o anterior, deve ser uma grande motivação para as nossas vidas. E para a gente realmente estar lá, a gente precisa olhar para esse Cordeiro e esse Leão. Esse Cristo que foi humilhado e que nos ensina a servir. Mas o Cristo que foi exaltado pelo Pai e que nos ensina que nós devemos aguardar dele a sua promessa. Aguardar dele que naquele dia ele vai consumar a nossa salvação de fato. Mas enquanto isso nós realizamos o que ele pede para nós fazermos. Porque ansiamos estar lá com ele naquele dia. Em temor e tremor, diante da sua majestade, diante da sua glória. Aquilo que nós vemos aqui apenas em poesia, em Filipenses 2, 5 a 11, nós veremos lá face a face, o Cordeiro que se humilhou, esse Cordeiro que é gloriosamente elevado, acima de todo nome, e diante do qual todo joelho se dobrará. E nesse momento, irmãos, nós vamos participar da mesa de Cristo, da mesa do Senhor. A mesa que Ele mesmo prometeu que nós participaremos naquele dia com Ele. Enquanto isso, nós celebramos a ceia, anunciando a volta dEle, sempre nos lembrando que Ele vai voltar. Mas não só isso. A ceia não é apenas um memorial, a ceia é um meio de graça, onde o Senhor se dá a nós verdadeiramente, de maneira espiritual, de maneira real, para que nós sejamos alimentados e para que nele, de fato, nós possamos experimentar o que é esse gerar de Deus, tanto da vontade como da capacidade. Isso eu convido o pastor Jailson e os presbíteros da igreja a virem à frente, para que juntos possamos nos colocar diante da mesa do Senhor Jesus Cristo e possamos participar todos dela.